Primeiro fiz questão de vir de máscara para que nós fique registrado e não esqueçamos que era esse ano. Mas existem coisas que às vezes precisamos viver. E se esse é um tempo de usarmos máscara, estamos usando máscara. Mas nós temos certeza de que haverá o dia, nós não sabemos, em que nós não precisaremos mais. Você crê nisso? Isso é esperança. Isso é viver e encarar realidades momentâneas, passageiras e transitórias, mas olhando para uma glória que está logo ali na frente. Esperança é caminhar numa estrada pedregosa, mas avistando o asfalto logo ali. Esperança é viver tempos que existem inevitavelmente em nossas vidas, sabendo que Deus nunca nos faltará e que Ele disse que Ele seria a nossa esperança. E sabe, quando Deus me deu essa palavra há mais ou menos 15 dias atrás, nós não sabíamos tudo que viria nesses últimos 15 dias. Mas o Deus de toda a esperança, Ele nos dá os sinais, para que vejamos logo ali na frente os sinais, e estejamos preparados, para vivermos com intensidade o hoje, para vivermos com fé hoje, para vivermos com amor hoje, mas com a esperança de que essa fé e esse amor nos conduzirá a novos tempos. E o Senhor me levou ao texto em que Jesus nasceu. E toda vez que eu me lembro de ter pregado sobre o Natal, eu me lembro de descrever aquela cena maravilhosa, e eu gosto de fazer isso, entrar na história e descrever aquele momento incrível, que só quem já assistiu sabe. Eu já tive o privilégio de fazer partes, inclusive, do meu sobrinho. E talvez um dos momentos de maior esperança que a vida pode trazer, quando a gente olha para um bebê nascendo. A gente olha aquele bebê nascendo. E para mim, então, foi muito mais significativo, porque foi um momento em que a Isabela estava vivendo um milagre, depois de 2 perdas. E quando eu cortei aquele cordão umbilical, e aquele bebê fez... não sei se é bebê ou gato que eu fiz aqui. Depois dos meus filhos, foi o momento mais incrível que eu vivi. E eu costumo dizer que a minha vida, eu lembro do choro do Lucas, foi um antes. A minha vida foi uma história antes e uma história depois. Porque aquele pequeno choro significava o sinal de uma nova vida, de uma nova história. E quando eu vejo aquele garoto hoje aqui como leão, com aqueles cabelos de leão, e eu penso, uau, foi de mim que saiu essa belezura, foi de mim que saiu esse homem. E eu e você, mulheres, já que falamos disso, que privilégio é esse? Mas quando eu vi essa cena, eu me lembrei de uma das palavras que eu preguei, fazendo aqui um parêntese, o milagre da adoção. E foi num chá de um bebê que foi adotado, e Deus falava para mim, talvez esse seja um milagre ainda maior, porque o que eu fiz com vocês foi isso. Eu decidi ver vocês nascerem de mim e serem enxertados em mim e se tornarem meus filhos. O milagre da adoção é o maior milagre que pode existir. E eu compartilhei com alguns que talvez não terão filhos naturais, para viverem o maior milagre que a história já presenciou, que foi o milagre da adoção de muitos através de um. Ora sim, Narabá. Mas como eu estava dizendo, é maravilhoso esses relatos de nascimento. Mas de repente, o Senhor me deu um texto. E eu me voltei para o texto e eu falei, Senhor,
que o Senhor está querendo dizer comigo, para mim, para que eu diga para outros? E o Senhor então me levou ao texto que diz o seguinte: que assim que Jesus nasceu, logo em seguida chegaram os magos. E os magos foram conduzidos por uma linda estrela para ver Jesus. Mas a Bíblia diz que antes dos magos saírem, Herodes o chamou. Herodes o chamou. Xinarabá. Eu quero ler esse texto com você. E eu fiquei imaginando aqueles homens chegando diante de Herodes. E Herodes falou o seguinte para eles. Eu vou ler o texto. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E eu usei a minha versão aqui, pentecostal, ficou endemoniado. E com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, eles fizeram uma assembleia de emergência. Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre este menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava aquele menino. Quando tornaram a ver aquela estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros, deram presentes, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho, não voltaram para Jerusalém. E naquele momento, Deus revelou a eles: vocês estão sendo manipulados, porque Herodes tem um plano maligno. Em Mateus 2, 12 e 13 diz assim: e sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E eu falei: como assim, Deus? Eu vou invadir um palco cheio de esperança? Eu que amo tanto de descrever cenas lindas e emocionantes. E o Senhor disse: pois é, eu já fiz tudo isso durante esse ano. E o Senhor me lembrou e começou a me lembrar e pediu para que eu pedisse a você, para que você se lembrasse. Tudo que nos últimos anos, nos últimos meses ou nos últimos dias, já nasceu nas suas mãos.
tudo aquilo que Jesus já prometeu e já aconteceu. E eu, se eu não me engano, Júnior começou essa cantata dizendo: quero trazer à memória o que me dá esperança. E eu vejo que é um tempo de nós olharmos para as manjedouras da nossa vida e percebemos: Deus, o que já nasceu? Eu poderia ficar aqui horas falando de coisas que já nasceram na minha vida. E você que me conhece um pouco já sabe. E eu relatei aqui apenas 2 momentos incríveis da minha história. Eu sei que nós estamos passando momentos difíceis, mas eu tenho certeza agora, ainda que você não encontre neste momento, se você olhar para a tua história, para a tua vida, para tudo que você já tem vivido, você encontrará momentos como esse. Talvez quando eu imitei aqui o choro de bebê, você lembrou do seu. Sabe aquele que hoje está te dando trabalho, que talvez você está sem dormir? Um dia ele foi o choro da tua esperança. Sabe aquele que talvez está adolescente, perdido, sem Jesus, e que você está chorando por ele? Ele já foi o choro da esperança. Mas Deus me mostrou algo aqui. Sempre que Jesus nasce na sua vida, que Jesus reina na sua vida, sempre que o rei é anunciado na sua história, sempre que ele faz com que algo nasça sobre você, e que uma estrela conduza presentes de ouro, mirra e prata sobre você, tem alguém endemoniado lá do outro lado. Sabia disso? Pois é, a gente precisa ser realista. E nós precisamos ser cristãos autênticos e verdadeiros, que conhecem toda a realidade da história, mas ainda se permanece no lugar de fé, amor e esperança. Rashinarabá. Pois é, sim, Herodes estava lá, endemoniado, preparado para matar Jesus assim que ele nascesse. Teve estratégias mirabolantes, levantou assembleias dos melhores da terra e chamou aqueles estratégicos que levariam até ele. Mas existia alguém muito maior, o general, aquele que planejou tudo, o maior estrategista, o maior criador de sonhos e esperança. Ele sabia de tudo, e foi ele que enviou aquele anjo até os magos e disse: vão por outro caminho. E foi ele que levou aquele anjo até José e disse: você é o homem que eu coloquei nessa história, você é o meu representante. E aqui está o porquê de repente, bem agora no final do ano, de um período tão conturbado, Deus não negociar que o livro do pastor Marcelo fosse lançado. Sabe por quê? Porque é tempo dos José se levantarem e protegerem aquilo que Deus está fazendo nascer nessa terra. É tempo dos José se responsabilizarem, até mesmo por aquilo que parece não ser deles, porque foi diretamente o próprio Deus que fez. Há um nível de compromisso com o Rei Jesus que Deus estava anunciando. E eu imagino José recebendo aquela ordem. Você já pensou, homem, você sendo ele, e dizendo: eu estou te incumbindo de proteger o bem mais precioso que a terra conhecerá. Sabia que da mesma forma é assim que Deus olha para você e fala acerca da tua esposa, da tua família? É o bem mais precioso que eu dei para vocês. Se levantem e protejam, porque essa é a minha identidade, diz o Senhor. E José imediatamente se levantou. Mas sabe o que me chamou a atenção? Ele pegou Maria e Jesus. E sabe para onde Deus mandou eles irem? Eles estavam em Belém, porque Jesus nasceu em Belém. Deus disse: vão para o Egito. Como assim, pastora? Como assim? Vocês lembram que foi de lá onde o povo saiu escravo? E a grande promessa de todo o Velho Testamento era Canaã, a terra prometida. E agora, quando o maior bem, a promessa realizada na terra nasceu, Deus manda eles irem para se protegerem e se esconderem no Egito. E Deus me disse algo. Com a promessa já nascida, Jesus já tinha nascido, Deus dá uma ordem: vocês ainda precisam visitar o Egito.
Ainda tem coisa lá que vocês precisam anular. E Deus me falou muito forte, amados. Talvez momentos e coisas que nós não queiramos viver. Nós precisamos voltar lá, visitar nosso passado, visitar nossa história. Porque talvez esteja ali o desfecho para que toda a estratégia de Satanás seja desfeito na tua história. E Herodes, ou melhor, hoje Satanás, não tenha nenhuma legalidade para encontrar você e te matar. Deus quer que você destrave tudo que porventura ainda o teu passado trava e você carrega do Egito com você. Eles só deram uma passada por lá e de repente um anjo de novo aparece e diz assim: agora vocês vão para Galileia, em Nazaré, para que se cumpra que ele seria conhecido como o Nazareno. E Deus dá para uma cidade que não tinha dignidade a honra de receber e acolher o grande rei que salvaria todas as nações da terra. Talvez você pense: eu sou um lugar indigno, eu não mereço. E eu vou te dizer: não, você não merece. Desculpa te dizer isso, mas é verdade. E eu também não mereço. Mas Ele escolheu querer a mim e a você. E porque Ele decidiu, Ele só oferece uma manjedoura. E Ele diz: nasça para mim, filho. Eu nasci para você, agora nasça para mim. Nasça de novo. E nós vemos todo o Novo Testamento dizendo: assim como Jesus morreu, morra a morte de Cristo. Mas nasça para uma nova vida. Nasça para uma nova história. Nasça para um novo tempo. Nasça espiritualmente. E sim, é possível, no meio de todas as diversidades externas que temos vivido, ainda viver um Natal pleno. Porque foi em plena notícia que Herodes estava perseguindo com morte a Jesus, é que a maior palavra de esperança foi lançada sobre toda a terra. Então sim, Deus é um Deus de mistérios. E quando Ele quer um ambiente de morte, profeticamente se estabelece paralelo a um ambiente de vida, para que Ele venha e diga: aqui está o sinal de que você não precisa ter medo, e eu sempre me levantarei, e a vida prevalecerá se você ouvir a minha voz. Alguns detalhes aqui foram decisivos para esse desfecho. Os magos precisaram ouvir a Deus. José precisou ouvir a Deus. E Maria, cansada, exausta de um parto, com um bebezinho recém-nascido amamentando no colo, precisou crer, porque não foi para ela, foi para José que Deus mostrou e se revelou para onde eles deveriam ir. Como? Para o Egito? Eu assim, com um bebezinho recém-nascido, não fazia sentido. Mas existia um lugar que Deus gerou naquela mulher, o maior sinal que uma mulher geradora de vida na terra terá: fé e submissão. Que lugar é esse? Que lugar é esse? É um lugar profético que Deus está nos apontando hoje. É um lugar que Deus está deixando que eu e você decidamos. O fato é, o que já está nas tuas mãos, o que já nasceu. E aqui eu quero dizer algo: se você ainda está longe de Jesus, você até ouve falar dele, mas você vive longe dele. Ele não é teu amigo pessoal, ele não vive na tua intimidade. A Bíblia diz que não basta conhecer a Jesus de ouvir falar, mas de estar com ele, e dele ser aquele que é o rei. E rei significa: eu digo, você obedece. E sabe por que você obedece? Porque eu não farei nada para lhe matar, porque tudo que eu fiz é para te dar vida, e tudo que ainda eu farei, eu permitirei acontecer, será para te dar vida. E talvez hoje seja o dia de você dizer assim: Jesus, chega de te conhecer você de ouvir falar, eu quero te conhecer
de estar contigo todo dia, de você nascer na minha história, na minha vida. Mas talvez você já viveu isso e agora anda distante dele. E talvez também seja o dia de você dizer: Jesus, eu quero voltar para ti. No meio como estamos vivendo, não há outra esperança. Jesus é a tua esperança. Mas agora eu quero falar com você que já tem andado com Jesus. E que esse ano recebeu algumas palavras, alguns sinais, algumas profecias, ou talvez alguns milagres, ou talvez algumas perdas, que tinham algum sinal profético para você. E eu quero levar você a olhar para a sua manjedoura. Você está disposto a fazer isso? Olhe para a manjedoura do seu coração e veja o que está ali, o que nasceu, o que você tem. E talvez você vai descobrir que você tem uma lista de coisas que já nasceram na manjedoura do teu coração pela fé e pela tua caminhada em Jesus. Como você tem protegido isso? Você tem ouvido Deus, e no momento como este é um momento crucial. Momentos de mensagens de Herodes, mensagens de Jezabel, mensagens de Satanás, de morte em tempo de vida. Escute isso. Deus não havia perdido o controle. A grande questão é: qual é o meu posicionamento em proteger aquilo que nasceu nesse tempo? E ontem, quando eu estava ainda perguntando ao Senhor sobre essa palavra, eu vivi na prática, eu e o pastor Marcelo, uma oportunidade de permitir Satanás tocar, ou de ouvir Deus e dizer assim: no que depender de nós, Senhor, nós agarramos isso com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com toda a nossa fé e esperança, e dizemos: estamos aqui, aonde vamos? O que devemos fazer? Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E sabe como é que nós chegamos até aqui? Dia 20 de dezembro de 2020, ouvindo todo dia o GPS sobrenatural do Espírito Santo. Vão para lá, vem para cá, põe aqui, tira lá, guarda agora, expõe agora. Existe um lugar sobrenatural que Deus está nos anunciando. E se você ouvir essa mensagem hoje, e no teu espírito, eu sei, porque nós estamos conectados pelo fogo da presença de Deus, que ela é sobrenatural. E ela está aí com você também, onde você está agora, na tua casa, no hospital, no teu carro, numa festa de família. Não sei onde você está, mas aí está a presença do Espírito Santo. A doce voz do Espírito Santo. E eu sei que Ele está falando com você. É tempo de celebrarmos sim a vida. É tempo sim de celebrarmos a família. Ora sim, narabara sim. E ainda que seja por uma mensagem, por um olhar, por uma revolução do amor, como foi trazido aqui, nós nos reinventamos. Ainda que seja com faísca dos teus olhos para os outros olhos, Deus se manifestará, porque o amor ele não tem forma, Ele é Deus, e Ele é Jesus que decidiu se encarnar. Rachunarabá. Ele não é uma coisa, Ele só é uma existência real e sobrenatural, que pode atingir agora o teu coração. E eu sei que Ele estará falando conosco especificamente. Eu creio num Deus de estratégias específicas. O que você está ameaçado de perder? A tua alegria? A tua força? A tua família? A tua esposa? O teu filho? A tua carreira? O teu ministério? Não se iluda, não faltarão estratégias de Satanás para tentar roubar o maior nascimento da tua história. Mas a maior esperança é que o próprio Deus que gerou é o Deus que te dá estratégias e te capacita
para te conduzir por onde Ele quiser, para que isso seja protegido em você. E porque eu crio um dia nessa realidade, hoje eu tenho a minha família, os meus filhos, a minha carreira, o meu ministério. É tudo perfeito? Não. Mas eu sei exatamente que eu estou onde, como Deus queria que eu estivesse. E nada pode tirar isso de você, quando você realmente ouve o Espírito Santo. E a minha história é totalmente diferente da história dos meus irmãos. Há uma história nascendo só para você, com o início, com o meio e com o fim. E sabe o mais emocionante? Ora, Shinarabá, eu amo essa aventura com Jesus. E aí eu descobri que era maravilhosa essa história que eu estava contando. Porque afinal de contas, quando tudo parece perdido e as mensagens de Herodes chegam, há um mistério, uma aventura. Você já pensou? E eu comecei a descobrir que ao invés do medo, da insegurança, a gente pode viver as aventuras de Jesus, do Espírito e dessa caminhada com uma leveza e dizer: ah, é para o Egito? Vamos para o Egito. Ah, volta para ali, volta para lá. Agora vamos para Nazaré. Vai para Nazaré, faz o que Ele mandar, amado. Mas o que importa é que eu quero estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, vivendo o que Deus tem para mim. E eu não vou negociar isso por nada. Shinarabarasi. E eu convido você, Shinarabarasi, a olhar para Jesus nessa manjedoura, a olhar para Ele na cruz, a olhar para Ele ressurreto e a olhar para Ele sentado no trono à direita do Pai. E Ele se levantando essa noite e dizendo: foi para esse tempo que eu chamei vocês. Não tenham medo, sejam fortes e corajosos. Se levantem. Shinarabá, Shinarabá, Shinarabá. Oh, Shinarabá. Algo sobrenatural acontecendo de dentro para fora. Shinarabá. E hoje não vai ser diferente. Não é só mais um evento e mais uma festa de Natal, mas é mais um momento sobrenatural. Você crê nisso? Então se levante aonde você está. Shinarabarasi, ora Shinarabarasi. E eu não posso deixar de perguntar primeiramente, queria que vocês todos fechassem os olhos. E eu queria que você que entendeu, que quer receber Jesus não apenas como um conhecido na tua vida, mas como o rei que vai governar a tua história, Senhor, e ter um novo nível de intimidade com Ele de hoje em diante. Eu quero que você levante a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Aonde você está? Aonde você está mesmo, eu estarei orando por você. E se você esteve perto de Jesus e se afastou dele, e agora você quer voltar, agora também é o momento para você fazer isso. Levante a sua mão assim bem alto para que eu possa te ver e orar por você. Oh, sim, Pai, aleluia. Em nome de Jesus eu oro agora. Eu quero que você ore junto comigo. Ora junto comigo, diga: Senhor Jesus, eu aceito a verdade de Cristo, que nasceu numa manjedoura, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está vivo à direita de Deus Pai. E eu declaro que Ele é o Senhor, o Salvador e o Rei sobre a minha vida, a minha história e a minha família. E eu declaro hoje, Ele é o Senhor e Rei da minha história, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A festa no céu, igreja. A festa no céu. Quando alguém volta para Jesus ou entrega a sua vida a Ele. Ora, Shinarabá. Essa é a nossa festa. Essa é a nossa festa. Essa é a nossa festa. E agora eu quero falar com você, que entende que nasceu algo na tua vida, mas que talvez ficou desprotegido e você está quase perdendo. É tempo de você ter de volta este lugar de José na tua história, seja você homem ou mulher. E eu quero orar por você agora. Se você entende que você precisa disso, aqui presente ou aí online, levante a sua mão onde você está. E eu declaro agora: Espírito da verdade,
Sopra neste lugar. Sopra neste lugar. O mesmo anjo, Senhor, que se levantou diante de José, se apresentou a ele, se apresenta aqui hoje e diz para você: guarda o que tens. Guarda bem o que tens. Eu te mostrarei o caminho. Eu te conduzirei. Olhe bem para isso que você está vendo aí no teu espírito. Se é teu filho, se é tua família, se é tua esposa, teu marido, se é a tua profissão, se é um chamado específico sobre a tua vida, se é uma carreira ainda não vivida, olhe para isso. Que você já viu sementes, palavras, e agora regue com fé. Regue com fé, regue com fé. E se comprometa com o Espírito Santo. Diga: Jesus, Pai, Espírito, eu me comprometo em ser um José na vida destes propósitos da minha história. Eu me comprometo a ouvir o teu Espírito, a tua doce voz, e conduzir os teus propósitos que o Senhor tem colocado em minhas mãos. E agora o Senhor me mostra que também é dia de nascer coisas novas. E se tem algo novo que você está desejando, clamando a Jesus, levante a sua mão que eu quero orar por você também. Espírito de vida, há um novo, e um menino vos nasceu, e um filho se nos deu. Há filhos espirituais nascendo aqui hoje à noite. Há milagres nascendo aqui hoje à noite. Você crê nisso? Comece a orar. Abra sua boca e comece a profetizar. Diga: eu creio nos teus milagres. Vem, Espírito de vida. Nós clamamos agora que nasça um tempo novo, que nasça um tempo novo, não referente às circunstâncias externas, mas ao nosso entendimento espiritual, uma mentalidade nova. O Senhor me fala muito disso. Eu não quis confundir José, ele me disse, quando os mandei para o Egito. Eu estava apenas trabalhando a mentalidade deles e fazendo-os ver que é possível visitar o passado, curar o que está lá e voltar e caminhar para o futuro em esperança. Se você precisar visitar o seu passado, visite agora, perdoe, lance na cruz e siga para o teu futuro. Vem, Jesus. O Senhor estava me lembrando da história de José, e eu não posso deixar de falar isso para você, principalmente homem. Eu creio que nós estamos num tempo profético, como igreja, porque há muito tempo nós, os pastores e diáconos, estávamos orando para Deus realmente estabelecer nas nossas vidas como homem a verdadeira masculinidade, aquilo que Ele projetou para eu e você sermos como homens. E quando eu olho para a vida de José, pai de Jesus, aqui na terra, ele teve a oportunidade de ser. E eu fico olhando para José como um homem que talvez, antes de Maria aparecer grávida, ele estava com a maior das expectativas em casar com Maria. Talvez fosse um dos maiores sonhos que ele desejava viver. Viver ao lado de Maria, casar com ela. E de repente, talvez um dos maiores dos seus sonhos, aparece grávida. Eu não sei se você já pensou isso, mas você homem, pense você homem, a partir dessa perspectiva da cabeça de José. Você prestes a casar com uma mulher, você prestes a estar definitivamente com ela, e de repente ela aparece grávida. Eu acredito que foi a maior crise que José viveu na sua vida. A maior crise que José viveu na sua vida foi
entre saber que Maria estava grávida, até o momento que o anjo aparece para falar para ele o motivo da gravidez de Maria. Foi o momento da maior crise de José. Seria para mim a maior crise. Seria para você, homem, talvez a maior crise. Agora, o que estava por trás de tudo isso, gente? Talvez José, no momento em que viu Maria grávida, pensou: o meu sonho se desfez, foi abortado nesse momento. Tudo aquilo que eu imaginava, toda a esperança que eu imaginava ter, ruiu, simplesmente por uma notícia de gravidez da mulher que eu amava. Eu imagino o coração de José. E nós, homens, queridos, nós vivemos crises. Muitas vezes camufladas por uma falsa espiritualidade, por uma falsa maturidade, muitas vezes camuflada por um conceito de masculinidade errado. Mas nós vivemos crises. E foi o que José viveu, a sua maior crise foi aquela. Mas sabe o que Deus estava planejando para José? Multiplicar os seus sonhos. Enquanto José estava vendo os sonhos se ruírem, o que Deus estava projetando era a multiplicação dos seus sonhos. Deus não queria só dar Maria para ele. Deus queria dar o maior projeto da terra para José cuidar. E foi num ambiente de crise que isso aconteceu. Foi num ambiente onde parecia que tudo estava sucumbindo. Foi num ambiente de dificuldade, de escassez para José, que a sua maior oportunidade apareceu. Eu quero dizer para você, homem, para nós que nos sentimos tantas vezes incapazes, mas cientes de que deveríamos produzir alguma coisa, porque afinal de contas fomos criados para isso. Fomos criados para trazer soluções, fomos criados para trazer respostas, fomos criados para abrir caminhos, fomos criados para manifestar aqui na terra aquilo que não é visto, aquilo que não é produzido por esse mundo. Nós fomos feitos para isso. Mas nós não podemos negociar os momentos de crise, porque nos momentos de crise, talvez sejam os momentos das maiores oportunidades de Deus para as nossas vidas. No momento em que nós nos mostramos vulneráveis, e foi isso que José fez. Ele não fugiu, ele não expôs Maria, ele não brigou com Deus, ele se posicionou de forma correta, ainda querendo proteger Maria. E a partir de uma atitude correta num ambiente de crise, um anjo aparece para José. Aleluia. Porque José poderia ter desfeito aquele projeto com uma atitude errada, com uma descompensação emocional. Mas o que José fez foi tentar proteger ainda a mulher que ele amava. E foi por causa de uma atitude correta como essa de José, de extrema vulnerabilidade, de extrema humildade, de extremo quebrantamento, que um anjo aparece para ele e diz: o que está no ventre de Maria foi concebido pelo Espírito Santo. O maior projeto que essa terra poderia viver e usufruir está no ventre da mulher que você ama, e eu quero confiar o cuidado desse projeto para você, José. O Senhor está nos dando uma oportunidade como homens, de cuidarmos e pastorearmos o maior avivamento que essa terra Aleluia. vai viver. E o que Ele espera de mim e de você é que diante das crises, nós não fujamos dela, que diante das crises,
nós não venhamos bater no peito e dizer: eu vou fazer do meu jeito, do meu modo. Mas não, diante das crises, nós venhamos a nos posicionar com humildade e quebrantamento e dizer: Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas. E é nesses ambientes de crise que homens como José aparecem para cuidar do maior projeto que essa terra poderia ter. O Senhor está nos levantando, homens, para vivermos a verdadeira masculinidade que Ele projetou para nós, para cuidarmos das nossas esposas, dos nossos filhos, da igreja, dessa terra, e pastorearmos o maior avivamento que existirá nesse mundo. Por isso, não se permita ser sucumbido pela crise, mas se levante em humildade e quebrantamento diante do teu Rei, porque toda essa crise é uma maravilhosa oportunidade de Deus para multiplicar os sonhos dele na tua vida. Pai, eu quero declarar isso sobre esses homens nesse dia, Pai. Foi em momentos de crise, Pai, que os meus maiores sonhos vieram à luz. Foi em ambientes de crise, Pai, que as melhores palavras e ministrações vieram à luz. Esse ano foi sim um ano de crise, mas não é um ano para os nossos sonhos ruírem, é um ano para os nossos sonhos se multiplicarem. E eu quero declarar isso sobre cada homem que aqui está presencialmente e online, Pai. Que aquilo que você imaginou perder, o Senhor está projetando multiplicar. Que aquilo que você imaginou que perderia, o Senhor está projetando multiplicar na sua vida. E eu declaro isso sobre você hoje em nome de Jesus. A sua vulnerabilidade diante do Eterno determinará essa multiplicação na sua vida. E eu profetizo esses sonhos se multiplicando. Eu profetizo que aquilo que você achou que perdeu esse ano, na realidade, foi uma semente que entrou num solo fértil e que multiplicará abundantemente na sua vida. Eu declaro isso sobre você. Eu declaro que os Josés dessa geração estão se levantando para pastorear esse avivamento, para pastorear o mover de Deus nessa terra, para serem canal e fluir da glória de Deus nessa terra, para cuidarem desse avivamento. Eu declaro isso sobre você hoje em nome de Jesus. Herodes, o inferno não impedirá desse avivamento se manifestar e nós fazermos parte dele. Espírito Santo de Deus, aviva a tua obra aqui, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. O Senhor me trouxe uma frase: a crise dos teus sonhos pode ser o início do sonho de Deus para você. Nós adoramos o teu nome. E como um ato profético para esse tempo, você pode abraçar você mesmo assim bem forte. E o Senhor nos diz a seguinte palavra: de tudo o que tens de guardar, guarde bem o teu coração, porque é dele que procede as virtudes de Deus. Pai, nós guardamos os nossos corações, nós
guardamos esta igreja que o Senhor tem nos dado. Nós guardamos as famílias. Nós guardamos agora todos aqueles que estão enfermos, estão recebendo agora um toque do Deus que cura. Nós guardamos os bens mais preciosos que temos, os nossos filhos. Nós guardamos os sonhos que o Senhor tem nos dado. Nós guardamos os ministérios, os projetos que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Nós guardamos. Nós guardamos. E esse é o nosso presente de gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado. O que daremos ao Senhor em troca de todos os benefícios que tem nos dado, disse o salmista. E a resposta é: a minha vida, cumprirei os meus votos na presença do Senhor todos os dias da minha vida. E eu quero encerrar com uma palavra que o Senhor me deu, que está em Oséias, no capítulo 11. Pode continuar nesse jeito que você está. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns, queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, e tomando nos meus braços. Mas eles não perceberam. Eles se afastavam de mim. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Fui eu quem os curou. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los, diz o Senhor. E o Senhor trazia ao meu coração que foi isso que Ele fez com todos nós aqui. E Ele está nos conduzindo nesse amor. E nós só podemos celebrar e dizer: o nome de Jesus é maravilhoso.